Boa noite a você que está nos acompanhando pela internet. Eu queria dar uma saudação especial à Andréia, mãe da Fê, que é muito chique, deve estar nos acompanhando nessa hora lá em Paris. Eu não sei aonde você está, se você está num hotel ou se você está num café. Mas enfim, que você seja abençoada nessa noite, né, pela palavra. Queria também saudar a Natália e o Leandro, que estão na Bélgica. Uma saudação aqui da igreja, do Sonho de Deus para vocês. Também nossos irmãos da Colômbia, que têm nos acompanhado com frequência. Nossos irmãos da Argentina. Por falar na Argentina, também o Rodrigo, que faltou no culto hoje, está viajando. E a Karime, que Deus abençoe vocês. E todos os irmãos que eu estou vendo faltando hoje devem estar assistindo de algum lugar. Espero que não seja na sua casa aqui em Taubaté. Se você estiver viajando, que Deus abençoe a sua viagem. E vamos para a palavra. Nós vamos falar essa noite sobre um por todos, que é o tema, é a palavra profética que está sobre esse ano de 2014. Quem passou aqui o culto da virada, que foi uma bênção, quem teve ontem na ceia, já ouviu várias palavras sobre isso. E essa vai ser a palavra que vai nortear esse ano de 2014 nas nossas vidas. Assim como 2013, paixão por vidas. Amém? Eu tenho entendido esse ano de 2013, eu acredito que foi um ano do extra em algumas áreas da minha vida, mas especificamente no meu ministério e na minha vida com Deus, foi um ano de muito extra. Foi um ano onde eu aprendi muito. Foi um ano onde Deus me levou a mergulhar no mais profundo de quem eu sou. Foi um ano que eu fui me descobrindo como ministro, como homem, como esposo, como pai. Um ano onde uma palavra que o apóstolo Eli falou ontem no culto foi uma realidade na minha vida, onde estruturas que impediam às vezes de ver erros na minha vida caíram, e eu consegui enxergar coisas que precisavam ser mudadas. Eu consegui enxergar coisas que eram necessárias ser arrancadas da minha vida para que eu pudesse ir além naquilo que Deus tem para mim. Então foi um ano de grandes descobertas e um ano de aprender literalmente a morrer para si mesmo, para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu tenho entendido com isso, que muitas vezes nós cometemos um erro como ministros, quando nós falamos que nós somos o início de algo, ou quando nós somos o fim de algo. Nós estamos sempre falando em ciclos, porque Deus se move em ciclos, mas na verdade Ele é o princípio e o fim. E nós precisamos entender que como as conexões são pontes, nós também somos pontes, que ligamos o passado a um futuro. Todos nós que estamos vivos e fazemos parte dessa geração, somos pontes, que conectamos o passado com o futuro. E se você não entende que essa história não começou em você e ela não termina em você, e você não consegue se fazer essa conexão daquilo que foi construído e da história que está acontecendo e da ponte que você tem que ligar do passado para o futuro, a sua vida passa sem que você tenha construído nada, sem que você consiga deixar um legado, sem que você entenda o propósito de Deus para a tua vida, sem que nem por um dia você entenda o sentido da tua existência, porque você não conseguiu conectar nada a lugar nenhum. A vida não tem o menor sentido para as pessoas que não conhecem o seu propósito nessa conexão da história que está escrita por Deus e que nós estamos vivendo um momento dela e temos a responsabilidade de conectar passado ao futuro. E por isso a importância de fazer parte de um povo profético, porque o profético consegue enxergar o futuro. E por isso a importância de fazer parte de um povo apostólico, porque o povo apostólico é um povo que vai para o futuro, mas dentro de um fundamento que foi estabelecido por alguém. E por isso a importância de discernir os tempos, e entender a responsabilidade que nós temos de dar uma continuidade, de dar uma sequência, de transicionar algo que Deus está fazendo. Você consegue entender aquilo que Deus está fazendo hoje no mundo? Nós precisamos entender isso. O que Deus está produzindo hoje no mundo? O que Deus espera da minha vida? Um dia, Deus teve um encontro desses com um homem chamado Moisés.
E o encontro de Deus com Moisés levou a Moisés a mudar radicalmente a sua vida. Moisés foi um cara que experimentou viver nos palácios, viver com aquilo que era do bom e do melhor. Moisés foi alguém que experimentou um erro, um assassinato, onde fez com que a vergonha desse erro fizesse com que eles fugissem daquela terra. Moisés foi alguém que se isolou por anos na sua vida num deserto, cuidando de ovelhas. Pode ser que por anos na sua vida você esteja fazendo algo que não é o teu propósito, que não é o chamado de Deus. E muitas vezes as estruturas mentais, as estruturas da religião te levam a entender que você nunca mais vai ser nada na vida, como o apóstolo Hélio falou ontem. Mas quando você tem esse encontro com Deus, que produz essa transformação dentro de você, você consegue enxergar que você não está limitado simplesmente à universidade que você cursou, ou à ausência de uma universidade na sua vida. Você não está limitado a fatores externos para cumprir um propósito. Aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele te capacita a cumprir. E quando Deus encontra Moisés, Ele encontra Moisés nessa situação, fugitivo, pastoreando ovelhas do seu sogro. Ou seja, Moisés não tinha conseguido construir nada por ele mesmo, ele cuidava daquilo que era do sogro. E eu queria ler com vocês esse trecho das escrituras que está em Êxodo capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodos capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Eu estou falando bem devagar a pedido do meu filho, que fala que eu falo muito rápido e não dá tempo dele achar. E para quem não achou ou não trouxe a sua Bíblia, está lá no Data Show, Êxodo 3, do 1 ao 10. Eu não sei se está a mesma tradução que a minha, mas vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, por temer olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Essa palavra é uma das primeiras palavras na Bíblia que a gente vê o caráter de Deus em levantar um por todos. Deus levanta um libertador para todo um povo. Deus pega um cara, um senhor de idade, fugitivo, que não tinha atributos em si mesmo que fossem suficientes para produzir uma libertação, mas Deus, na vida desse homem, o levanta em favor de todo um povo. E isso que a gente vê Deus fazendo na vida de Moisés não é uma característica, um atributo específico para Moisés. Isso é um desejo, isso é um propósito de Deus para todos nós, que nós possamos estar com as nossas vidas disponíveis para o bem de todos. Amém? Você consegue entender isso? Pode ser que hoje, o encontro que Deus teve com Moisés naquele deserto, numa sarça, pode ser que esse encontro seja hoje com você. Moisés já conhecia Deus, Moisés já ouvia falar de Deus.
O seu sogro era um sacerdote, mas teve um dia na sua vida que ele é desafiado a sair da sua zona de conforto para o bem de um povo. Pode ser que nessa noite Deus fale com você de uma forma tão poderosa, e isso não está em mim, essa capacidade. Isso não está no apóstolo L, nem na vida de nenhum ministro. Isso é algo de você com o Espírito Santo. Porque o dia que o Espírito Santo te tocar, meu amigo, não tem como mais você resistir. Não tem mais como você ser o mesmo. Não tem mais como você fechar os seus olhos à necessidade de quem está do teu lado. E eu creio que esse dia na tua vida pode ser hoje. Entender o que é viver sendo um por todos. O que é dispor a sua vida. O que é expor a sua vida para que Deus cumpra um propósito. O simples fato de pregar a palavra já é você colocar a sua vida em favor de muitos. Porque quando nós subimos aqui para ministrar, a primeira coisa que nós somos é expostos. Expostos ao julgamento, expostos às críticas, expostos nas nossas vidas no dia a dia. Qualquer pessoa que não suba num púlpito é menos julgada do que quem vem aqui pregar. Qualquer pessoa deste lugar pode cometer mais erros do que quem sobe aqui para pregar. Pelo nível de exposição que a gente se coloca quando nós ensinamos e ministramos a palavra. E glória a Deus por isso. Mas isso não é algo peculiar daqueles que são ministros do Evangelho. Isso deveria ser e vai ser, e esse ano vai se cumprir na sua vida também. A disposição de sair da sua zona de conforto e expor a sua vida por um todo. E essa palavra, ela rompe nas nossas vidas com uma visão limitada, com uma visão egoísta. Moisés tinha uma visão limitada e uma visão egoísta. Quando a gente entende o chamado de Deus, quando a gente se dispõe a ouvir a voz de Deus, a gente recebe junto com isso habilidade, capacitação e a presença dEle, para que a gente possa cumprir o que Ele nos chamou. Olha o que a sequência das Escrituras dizem, ainda em Êxodo capítulo 4, versículos do 10 ao 12. Então, vamos lá, Deus chamou Moisés, falou para ele lá libertar o povo. Daí na sequência Moisés responde. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê o cego ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Amém? Deus chama Moisés para fazer algo que ele olhava para si mesmo e falava assim: eu não tenho condições nenhuma de fazer o que o Senhor está me pedindo. O Senhor está me pedindo para ir negociar com o faraó. Eu não tenho habilidade, eu não tenho eloquência, eu não sei falar. Ele estava falando assim: Deus, eu sou gago. Alguns escritores dizem que Moisés era gago, ele não sabia falar direito. Ele tinha palavras duras, era um cara que passou anos da sua vida no campo como pastor, ele não tinha as palavras corretas para se posicionar diante de um faraó. E Deus fala assim: quem criou o homem? Quem criou a boca do homem? Pode ir, que eu vou colocar as palavras na sua boca. Se parasse por aqui estava legal, né? Eu quero parar por aqui porque eu quero falar nessa parte, que Deus capacita. Mas Moisés continua teimando tanto com Deus, que Deus fala: tá bom, cara, vou mandar Arão para falar por você. E de tanto que Moisés temeu e se sentiu inseguro pela sua incapacidade, ele não pôde ver Deus usar ele para falar. Mas ele teve que levar Arão junto, que foi uma forma de Deus ter dado uma ajuda para ele. Mas o que eu quero dizer não é nem disso de Arão, é exatamente essa situação onde Deus, quando nos comissiona para algo, a primeira sensação que a gente tem é que a gente não é capaz. A primeira sensação que a gente tem é falar assim: Senhor, mas eu?
Pô, tem tanta gente mais habilitado na igreja para fazer o que o senhor está pedindo do que eu. Tem tanta gente com mais recursos financeiros para fazer o que você está pedindo do que eu. Tem tanta gente com mais habilidade, com mais unção para fazer o que o senhor está pedindo do que eu. Mas Deus está te falando nessa noite, é com você mesmo. E se você estiver disposto, eu te capacito. Eu te dou a habilidade que você não tem hoje, mas eu te capacito a alcançar, porque o que eu estou te propondo é algo que é um propósito meu para a tua vida. E você vai ter o privilégio de participar disso junto comigo, em favor de um povo. Meu amado, quando você abre mão da sua vida pessoal para viver o projeto de Deus, você pode contar com Ele. Sabe por que muitas vezes as coisas não têm dado certo na tua vida? Porque até hoje você tem vivido por um projeto pessoal. Porque até hoje você tem vivido e você tem frequentado uma igreja para satisfazer os teus desejos, para ver Deus responder às tuas orações, para ver Deus produzir a cura que você precisa, para ver Deus restaurar a tua família. Mas a hora que você estiver disposto ou disposto a falar: Deus, eu me coloco disponível para a igreja, para o teu propósito, você vai ver que Ele vai te capacitar e te habilitar. Os recursos não faltarão e Ele vai cumprir o que Ele tem a cumprir na sua vida. Foi isso que aconteceu com esse homem chamado Moisés. O tempo de sair de uma vida pessoal para uma vida e por uma briga que não era dele. Um por todos. Esse ano de 2014 será um tempo onde, e eu espero que isso não aconteça na sua vida no último dia ou no último mês do ano de 2014, mas que você possa entender isso hoje. Porque será um tempo onde a tua disposição a servir vai trazer a você novas habilidades. Eu vou repetir isso. A tua disposição em servir vai te trazer novas habilidades. 2014 vai fazer com que, se você se colocar disponível, o Senhor te capacite com novas habilidades que você nunca sonhou serem capazes de serem executadas através da sua vida. Um tempo onde a sua preocupação com os necessitados vai trazer à sua vida recursos. O tempo onde a sua preocupação com os perdidos vai produzir na sua vida vida. Um tempo onde a sua preocupação com os enfermos vai produzir sobre a tua vida uma unção de cura. Um tempo onde a sua disposição em servir vai perceber que o favor de Deus virá sobre a tua vida. Eu quero até fazer um parênteses aqui, porque a semana passada eu não vim ao culto porque eu fui pregar numa igreja de um amigo, pastor Celso, lá em Pinda. E Deus estava me falando sobre essa palavra que Deus tem trazido ao coração do apóstolo Eli, sobre explosão de fé, sobre um tempo de sinais e maravilhas, e eu creio que esse tempo é esse ano de 2014. E a palavra do culto, o pastor estava numa sequência de ministrações a respeito de corações feridos. E quando eu preparei a palavra, o Senhor me falava assim: eu quero que você ore, não só por feridas da alma, mas eu quero que você ore por pessoas enfermas. E quando eu acabei a ministração e chamei pessoas à frente, veio uma grande quantidade de pessoas com enfermidades. Eu pedi para a Leila ir junto comigo lá e nós começamos a orar pelas pessoas. Inclusive uma das pessoas que estavam lá com a gente está aqui hoje, nessa noite. Fiquei feliz de vê-los aqui. E nós oramos por aquelas pessoas. Todo tipo de enfermidade que você possa imaginar. E no dia seguinte eu comecei a receber o testemunho do pastor, que várias pessoas estavam entrando em contato com ele para falarem que tinham sido curadas. E eu, na verdade, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz porque vi que as pessoas foram curadas, mas fiquei triste porque eu pensei assim: por que a gente demora tanto para orar por cura quando a gente sabe que essa unção está sobre as nossas vidas? Por que a gente precisa ouvir uma palavra? Olha, é um tempo disso. Todo tempo é tempo de você orar por cura. E às vezes a gente vai permitindo com que a nossa fé se esfrie.
a gente vai se fechando no nosso eu, no nosso mundo, na correria do dia a dia. A gente esquece que às vezes uma pessoa que está do nosso lado enferma, com uma simples disposição tua em orar por ela, ela pode ser curada. E eu não quero perder a oportunidade nessa noite de fazer isso. Eu sei que o protocolo diz que nós devemos orar no final da palavra, mas eu quero saber se tem alguém enfermo nessa noite, e se Deus tem me movido através dessa unção de cura, eu quero orar por você, e eu creio que você vai ser curado nessa noite. Há alguém aqui enfermo? Levante a sua mão. Aqueles que estão enfermos e querem receber uma oração, pode se levantar do seu lugar. Se você não está enfermo, mas você quer se levantar e se colocar por alguém que está enfermo, amém, sai do teu lugar, vem aqui rapidamente, são poucas pessoas. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Para que você seja curado nessa noite, eu não preciso sair pulando, rodopiando, não precisa descer um anjo neste lugar para falar que você foi curado, você precisa crer, amém? Eu creio que Deus tem nos movido através de uma unção de cura e que você vai ser curado nessa noite. Mas eu não quero ficar usando de nenhum artifício para mexer com a tua fé. Eu não quero pular, não quero mudar minha voz, eu vou tocar a sua vida simplesmente. E ao tocar a tua vida, você toma posse da tua cura. Combinado? Fecha os teus olhos, estenda as tuas mãos como sinal de que você está recebendo algo, e eu vou simplesmente tocar a tua vida. Senhor, eu quero liberar nessa hora uma unção de cura sobre esse lugar. Há uma atmosfera de milagres. Esse ano é um ano especial, o Senhor tem nos liberado para isso. Pai amado, eu me aproprio daquilo que o Senhor fez na cruz e profetizo cura sobre todo tipo de enfermidade. Enfermidade nos ossos, enfermidade no sangue, enfermidade no coração, Pai amado, enfermidade em disfunção hormonal, Pai amado, enfermidades às vezes nos seus joelhos, ombros, articulações, enfermidades às vezes na cabeça, pessoas estéreis com dificuldade de engravidar. Senhor, em nome de Jesus, pessoas que têm sofrido de enxaqueca, dores de cabeça, dores de coluna, qualquer que seja o tipo de enfermidade, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Eu profetizo a cura que é no nome de Jesus, um por todos. O que Ele fez na cruz chega sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja levante a sua mão e diga amém. Amém. Aleluia, fica aqui, permaneça aqui, eu só quero te tocar em nome de Jesus. Recebe tua cura em nome de Jesus.
A Suca está falando para orar por quem está assistindo. Se você está nos assistindo agora, e você tem alguma enfermidade, quero orar por você. Feche os teus olhos na sua casa. Queria que a igreja não dispersasse. Se você puder me ajudar em intercessão, não sou eu que estou fazendo alguma coisa, o Espírito Santo está se movendo, a tua oração é poderosa para produzir cura. A gente não sabe as pessoas que estão sendo alcançadas através dessa mensagem nessa noite. Mas Deus nos disse que é um ano de explosão de fé. Quantos creem que pessoas estão sendo curadas nessa hora? Amém? Nós veremos os testemunhos. Amém? Quantos darão testemunhos aqui? Digam amém. Amém. Em nome de Jesus eu libero uma palavra de cura para você que está nos assistindo. Todo tipo de enfermidade que tem te prendido, tem te escravizado, eu declaro seja livre agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos voltar então para a palavra? Deus me falava que um tempo onde as nossas preocupações com o próximo vão gerar em nossas vidas novas habilidades. Amém? Você fala assim, que tremendo, né? Orar por alguém que está enfermo e ser curada. Se você começar a se preocupar com os enfermos, essa unção vem sobre a tua vida nesse ano. Se você começar a ver as necessidades financeiras e você fala assim, pô, queria tanto ajudar, você pode ter certeza que os recursos virão nas tuas mãos esse ano. Mas por que eu estou te alertando sobre isso, nessa palavra? Porque Deus nos deu uma palavra para o início do ano. Deus já nos falou o que vai acontecer e Deus está nos alertando, porque a gente tem que tomar muito cuidado com uma palavrinha que se opõe a tudo que nós estamos falando de um por todos. Essa palavra se chama egoísmo. Repita comigo, egoísmo. O egoísmo tem matado muitos ministérios. O egoísmo tem matado a vida de muitos diáconos nessa casa. Os diáconos são pessoas chamadas para servir. Nós devemos ter mais de 30 diáconos. Mas aqueles que realmente trabalham nessa casa são no máximo 10. Porque as pessoas vão sendo envolvidas num egoísmo. Elas estão dispostas a servir quando a sua vida está bem. Mas quando os problemas chegam, a gente para de servir. É um tempo onde a gente precisa estar atento com essa palavrinha. Porque todas essas situações que eu falei só serão verdades para aqueles que estiverem dispostos a viverem um por todos. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração essa semana, de um espírito, esse espírito de egoísmo, que se opõe e que vai ser a nossa luta nesse ano, nessa palavra de um por todas. Os ministros fiquem atentos com esse espírito. Repita comigo, espírito de Onã. Espírito de Onã. Esse espírito de Onã é um espírito de egoísmo, que tudo aquilo que a gente produz, que não seja para a gente mesmo, a gente fala assim, então se não é para mim, não vai ser para ninguém. E eu vou te explicar. Abra sua Bíblia em Gênesis 38, versículos do 6 ao 10. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 38, versículos do número 6 ao número 10. Amém? Esse está fácil. Vamos ler então. Judá tomou uma mulher para Er, o seu primogênito. O seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Amém? Vocês entenderam? Judá, que era irmão de José, um dos filhos de Jacó, e nós estamos falando do ano
dos 14 anos que depois desse período que aconteceu na vida de Jacó, depois dos 14 anos, virá sobre a nossa vida um tempo de nós sermos livres para viver o nosso propósito. Amém? E Jacó então teve 12 filhos, entre eles um era Judá. E Judá, depois que seu irmão José foi vendido como escravo ao Egito, logo em seguida desse fato, a Bíblia relata que Judá vai a Adulão e separa uma mulher dos adulanitas para ser o primogênito, que se chamava E. Essa mulher se chamava Tamar. Só que ele era um cara tão mau que a Bíblia diz que Deus tirou a sua vida. E aquela mulher, segundo as tradições judaicas, ela precisaria da sequência, a descendência daquele homem. E a sequência, essa descendência era feita pelo irmão. Então Deus vai a Onã, que era o irmão de E, e fala assim: você precisa se casar com a viúva e suscitar uma descendência para o seu irmão. E daí ele fala: tá bom, eu tenho que fazer, é minha responsabilidade. Só que quando ele se deita com a mulher, ele derrama o seu sêmen na terra, para que ela não engravidasse, e para que o seu irmão não tivesse descendência, porque ele falou: por que eu vou fazer isso se não vai ser para mim mesmo? E esse espírito de Onã é algo tão terrível, tão abominável, que diz a palavra que Deus também matou esse homem, porque ele não entendeu um princípio bíblico de um por todos. Olha a seriedade dessa palavra. Onã morreu porque afrontou um princípio divino de um por todos. Se o que eu vou gerar não é para mim, então eu não vou gerar. Alguém já viu pessoas assim? Se o que eu vou produzir eu não vou usufruir, então eu não produzo. Isso é o oposto do que Deus tem nos falado para esse ano. Hoje Deus quer romper com essa mentalidade da tua vida. Ou a gente aprende a pertencer totalmente a Ele, ou estamos dispostos a ser usados por Ele, a produzir para Ele, a viver como igreja, a estabelecer pacto, compromisso, ou nós não viveremos como esposa e viveremos como namorados espirituais de Cristo. Deus tem me falado sobre isso mais de um mês. Estava lendo um livro que o Ricardo me presenteou, e essa palavra ficou na minha cabeça já faz mais de um mês. Porque eu tenho visto muitas pessoas buscando uma igreja como quem busca uma namorada. Vão de uma em uma, visitam outra, procurando atributos que se encaixem naquilo que acha que é uma igreja ideal. Na verdade não são noivas nem esposas de Cristo, são namorados que ficam procurando a melhor igreja, que se encaixe no meu perfil, que atenda aos meus desejos. E quando você cai nessa cilada, nesse laço, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade porque vai se juntando com esse espírito de namorador de igreja, um espírito de insatisfação, que você nunca vai achar um lugar que atenda às suas expectativas. Um espírito de julgamento tão forte. Você julga a palavra, você julga a vida dos irmãos. Ah, se fosse assim eu faria diferente, não gostei. E daí, de acordo com o teu humor, você vai e frequenta uma igreja. E é engraçado que essas pessoas, elas se apoiam numa palavra que é assim: não, mas tudo é corpo. Nós somos do corpo de Cristo, tudo é reino. E quantas pessoas hoje estão vivendo perambulando de igreja em igreja? Repita comigo: espírito de Onã. Querem cumprir o seu papel sem assumir responsabilidade. Querem cumprir o seu papel, mas não querem assumir um comprometimento, uma aliança, um pacto. Quando você lê a carta de Paulo, ou quando você lê o Novo Testamento, a palavra eclésia, que se reporta à igreja, é utilizada por mais de 114 vezes. Dessas 114 vezes, 90 delas são utilizadas a palavra eclésia, a palavra igreja, para se falar de igreja local.
Quando Paulo trata a igreja de Corinto, quando Paulo fala a igreja da Galácia, quando Paulo fala a Éfeso, ele está falando de igrejas locais, ele não está falando da igreja universal. E às vezes a gente fala, não, eu sou parte do corpo de Cristo, e se reporta ao corpo universal, porque é muito conveniente. Porque daí você não se submete a ninguém, você não tem autoridade sobre a tua vida, você faz o que dá na telha, e você frequenta o corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus, se você olhar a estrutura com que a igreja foi concebida no Novo Testamento, a igreja é concebida num modelo de igrejas locais, onde existe paternidade espiritual, onde se presta conta, onde se tem disciplina, onde se tem correção. E aqueles que gostam de estudar a palavra, perceba isso. Das vezes que a palavra eclésia é utilizada no Novo Testamento, mais de 90 são utilizadas para se falar de igreja local e não do corpo de Cristo universal. E eu estou falando isso porque hoje em dia a justificativa dessas pessoas que pulam de um lugar para o outro é que tudo é reino e tudo é corpo. Isso é uma mentira. Porque um princípio de reino é o pacto, é a obediência, é a correção, é a disciplina, é aprender um com os outros. E quando a gente sai pulando de lugar em lugar, a gente vai se tornando crítico. A gente não consegue resolver as nossas dificuldades, a gente não consegue resolver os nossos problemas pessoais e acabamos pulando de lugar em lugar. E daí nunca mais para. Pessoas que estão equivocadas. Nós somos o corpo, mas precisamos estar inseridos em uma igreja local. Somos o corpo, mas precisamos ter compromisso. Precisamos estar num lugar onde tenhamos responsabilidade. Precisamos ser discipulados. Precisamos ter aliança. Esses que são namoradores de igreja se tornam extremamente críticos. É igual a essa geração que tem hoje em dia de homens de 40 anos. Se tiver algum homem de 40 anos solteiro aqui, não se sinta ofendido. Mas isso é uma coisa nova, é uma realidade dessa geração. Homens que vão atingindo idade, vão passando tempo, e daí eles começam a se acomodar na casa do pai. E começam a se tornar homens que falam assim, não vou casar. Por que você não vai casar? Porque está cômodo aqui na casa do meu pai. Tenho comida, tenho roupa passada, não pago aluguel, fico com o papai e com a mãe com 40 anos. E daí ao invés de se casar, namora. É muito mais fácil. Tem uma vida sexual ativa, vai de namorada em namorada, mas não assume responsabilidade. Esse é o espírito de Onã. Não produz descendência, não deixa legado, mas satisfaz o seu interesse pessoal. Isso é algo que tem acontecido nessa geração, é um espírito que tem permeado essa geração e tem tocado as igrejas. E essa palavra profética desse ano de um por todos, ela rompe exatamente esse espírito. Nós não nascemos para viver a nossa vontade. Quando conhecemos a Cristo, nós morremos para nós mesmos, para que Ele seja gerado em nós. E esse espírito de Onã, ele produz, não é um egoísmo qualquer, é um egoísmo sutil. É um egoísmo justificável. Você pode me perguntar, apóstolo, o que você está querendo dizer? Você já viu pessoas que falam assim, você vai chegar nela como pai, pô, estou sentindo a tua falta na igreja, onde você andou aí, Manu? Tal. Eu falo, caramba, está pegando no meu pé. O tempo é meu, é um tempo para o meu descanso. Daí você fala assim, olha, toma cuidado com as tuas amizades, hein? O que esse cara está falando? São os meus amigos. Eu quero ter uma vida com Deus, mas não preciso abrir mão das pessoas que eu amo. Quantos já ouviram essas frases? Assim, meu irmão, você tem que ofertar, você tem que entregar a tua vida, você tem que colocar os teus recursos disponíveis. O quê? Esses recursos eu trabalhei, eu conquistei. Daí você chega como ministro, como pai, como quem ama, está vendo a pessoa tomar uma decisão errada. Olha, queria te dar um toque nessa decisão que você está... O quê?
interferir. Essas são minhas decisões, é a minha vida. Se você já pensou assim, em algum momento da sua vida de corpo, você pode ter certeza que você foi atingido por esse espírito de Onã. Esse espírito do egoísmo sutil. Que você vai até onde te interessa, mas não tem disposição para abrir mão. Esse espírito nos leva a essas frases. E esse é um espírito que produz morte espiritual, porque o fim de Onã foi... Deus arrancou sua própria vida. E o Senhor me alertava sobre isso, porque nós estamos entrando num período de explosão de fé, num período de milagres, num período que Deus trará sobre a tua vida prosperidade. Mas se você não entender que o que Deus vai produzir nesse ano, o que Deus produzir para a tua vida é para todos, você pode ser atingido por um espírito que vai fazer com que você se feche no seu egoísmo. Tudo, repita comigo, tudo que Deus produzir na minha vida deve alcançar a todos. Eu vou repetir isso para você. Tudo o que Deus produz na minha vida tem que alcançar a todos. Nós estamos no ano de viver a recompensa do trabalho. Jacó trabalhou por 14 anos para poder ser livre. Nós estamos no ano de 2014, onde Deus me falava profeticamente que é o ano de viver a recompensa do trabalho. E eu quero te levar a uma palavra muito precisa que Deus me deu nessa tarde. Está em 2 Timóteo 2,6. Quero ver a versão, a tradução que eles colocaram aí, porque eu peguei a versão do original. Lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Exatamente essa versão que eu queria, porque está totalmente equivocada. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Essa tradução está tão equivocada que ela muda completamente o sentido desse versículo no original. Eu vou ler para vocês o que diz a versão do Código Real, que é a tradução direto do hebraico, do grego. O agricultor, para participar dos frutos, deve trabalhar primeiro. Olha como que muda completamente. Ali está falando que o lavrador tem que ser o primeiro a usufruir dos frutos. O original diz assim: para ele usufruir os frutos, primeiro ele tem que ter trabalhado. O agricultor, para participar dos frutos, deve trabalhar primeiro. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? Porque se Deus nos levou durante 14 anos a estar trabalhando, a estar produzindo, a estar construindo algo, chegou um tempo de recompensa. Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra não é para qualquer um, é para quem produziu algo nos últimos 14 anos. E eu quero te dizer uma coisa, apóstolo, olha essa. O ano de 2014 é um ano profético. Porque como igreja, nós fomos ativados no ministério apostólico profético no ano 2000. No ano de 2000, nós, como igreja, fomos ativados. E daí você fala, como que você sabe disso? Eu não sei porque Deus me levou a ler a história do Ministério Sonho de Deus no site hoje. Se você entrar no site do Ministério Sonho de Deus, nossa história está escrito lá no site. Nós fomos ativados no Ministério Apostólico Profético no ano 2000. Você sabe o que isso quer dizer? Que nos últimos 14 anos, nós temos trabalhado de uma forma apostólica e profética. Por 14 anos. E você lembra quais foram as primeiras palavras proféticas que Deus nos deu quando nós iniciamos esse período de apostólico profético? Tempo de regar, tempo de semear. E Deus me falava, agora, depois de 14 anos de trabalho, chegou o tempo de colheita, chegou o tempo de usufruir daquilo que foi semeado. Amém? Chegou o tempo de ver o fruto desse trabalho. Vocês vão colocar aí? Olha lá, vamos ver junto lá, está no site. Desde o ano 2000, a igreja do Evangelho Pleno foi ativada na restauração do Ministério Apostólico Profético. Em dezembro de 2007, o apóstolo Paulo Ventura, nos primeiros 7 anos, nossa, essa daí eu peguei agora, hein? Os primeiros 7 anos, nós trabalhamos
nós trabalhamos por um fruto. Depois de 7 anos, nos foi entregue a nossa Raquel. E nós trabalhamos os últimos 7 anos com Raquel, mas ainda sem colocar a mão no fruto do nosso trabalho. Chegou o tempo de nós colocarmos a mão naquilo que nós trabalhamos por 14 anos. Aleluia! 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 Glória a Deus, que tremendo, hein? Bom demais. Fala para quem está ao teu lado, isso é somente para quem estiver disposto a viver um por todos. Você podia falar assim, um por todos. E baixa aí. Chegou o tempo de derramar sobre os outros. Chegou o tempo de abençoar. Chegou o tempo da sua vida sair do foco. De você se transformar num agente de bênção para muitos. Amém? Chegou um tempo de você se transformar num agente de bênção para muitas pessoas. De nos alegrarmos com aquilo que nós temos nas mãos. E disponibilizar o que nós temos para a bênção de outros. Eu quero orar nessa noite por aqueles que querem entregar suas vidas, os seus talentos, as suas habilidades, os seus recursos e deixarem disponível para a igreja de Cristo. Eu vou te falar de novo. Nessa noite a minha oração não é para aqueles que dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, os mais espirituais falam não, eu sou de Cristo. É para aqueles que falam assim, eu entendo essa palavra, eu quero viver um por todos e tudo que eu tenho, tudo que eu sou está disponível aonde Deus me plantou, que é esse ministério. Tudo que eu tenho, meus talentos, minhas habilidades, aquilo que eu não tenho, mas que Deus vai me dar, está disponível. Olha, apóstolo, eu não sei falar, mas eu creio que Deus vai me chamar para pregar. E antes de eu ser um pregador, eu já quero estar aqui disponível. Apóstolo, eu não sei ainda tocar nenhum instrumento, mas eu sei que Deus vai me habilitar nisso nesse ano, eu quero me colocar aqui disponível. Apóstolo, eu sou diácono nessa casa, fui chamado a esse ministério, mas não tenho feito nada, eu me arrependo e me coloco disponível nesse ano. Apóstolo, eu sou ministro nessa casa, e eu não tenho colocado meus talentos, habilidades, recursos disponíveis ao corpo, mas eu quero fazer isso agora. Por aqueles que querem romper com a visão do eu e trocar pela visão do todos. Um por todos. Se nessa noite você quer sair do teu egoísmo, desse espírito que gera em você tanta crítica, pode ser que você tenha sido tocado por esse espírito de Onã, que aquilo que você vê que pode ser produzido na sua vida, mas que não vai ficar com você, você não produz. Quantos talentos e habilidades têm sido jogados na terra por egoísmo? Mas nessa noite o Senhor me fala que rompe com esse espírito e que a tua mente vai ser livre para entender o poder do um por todos, porque nós vamos viver como igreja um tempo de explosão de milagres, de explosão de fé, de explosão de prosperidade, e aquilo que Deus fizer através de nós tem que tocar a todos. Amém? Se você quer fazer parte disso, se você entende e você está disponível, agora não é algo, é disponível por inteiro, sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos orar nessa noite. Daniel, eu vou esperar todo mundo vir, eu quero que você grave e tenta pegar bem a fisionomia da galera que está vindo aqui, que está hoje falando que está disponível. Tem que haver em nós um arrependimento. Não saia do teu lugar se você não tiver convicção do que você está fazendo. Você não está estabelecendo nessa noite simplesmente um convite para um apelo.
Você está falando para o Senhor: Senhor, eu estou disponível a essa casa, com meus talentos, com a minha habilidade, com os recursos, com aquilo que eu tenho, que eu nem tenho, mas que o Senhor vai me dar. Está tudo disponível. Senhor, arranca de mim esse espírito crítico, que me faz murmurar, que me faz ficar pulando muitas vezes, visitando igrejas quando as coisas não estão indo bem. Gera em mim um espírito de esposa, e não espírito de namorador, de quem tem pacto, que quem tem compromisso, que quem está firmado, como disse a pastora Fernanda na sua pregação, quem está enraizado. Aleluia. Nesse grupo de pessoas, existem duas classes de pessoas misturadas entre vocês. Existem aqueles que já se disponibilizaram e falharam naquilo que se disponibilizaram. Existem ministros que não servem como ministros, existem diáconos que não servem como diáconos, existem pessoas que têm condições, mas retêm as finanças. Existem pessoas que têm dons, mas estão retendo esses dons. Esse grupo de pessoas precisa primeiramente de um arrependimento. E existe um outro grupo de pessoas que pode ser que esteja vindo a essa igreja pela primeira vez, ou que pode ser que ainda não tenha entendido o que está disponível, mas entendeu essa palavra nessa noite e está querendo falar assim: eu quero começar hoje a me colocar disponível para o reino. Então são duas classes de pessoas diferentes. Aqueles que entendem que por algum tempo têm sido negligentes no seu chamado. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça e orar e pedir perdão ao Senhor, a se arrepender, e que esse ano de 2014 seja um recomeço na tua vida com Deus, seja um recomeço na tua trajetória. Se você se sentir à vontade, pode até dobrar o seu joelho. É você com Deus, é um compromisso teu com Deus. Algo tem que mudar na nossa vida. Esse ano tem que ser diferente. E você que está disposto a fazer o que você até hoje não fez, e que você que está disposto a entregar a sua vida, seus talentos, habilidades, recursos, por uma causa maior, para tocar outras pessoas, para produzir transformação. Eu queria também que você fechasse os teus olhos e começasse a falar. Repita comigo: Senhor, eis-me aqui. Fala: Senhor, eis-me aqui. Fala: Senhor, o Senhor pode me ver aqui nessa noite. Eu estou disponível. Grita. Fala. Fala: Senhor, eu estou disponível. Meus talentos, habilidades, recursos, a minha vida está disponível por todos. O que o Senhor fizer por mim e através de mim tem que tocar em todos. Eu estou disponível. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quer falar alguma coisa? Aleluia. Agora feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero, Pai amado, nessa noite, diante da palavra que o Senhor me deu, romper com todo espírito de Onã, sobre cada pessoa que está neste lugar, sobre cada pessoa que me vê pela internet. Eu declaro quebrado esse espírito de Onã e toda influência sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua alma. Esse espírito que gera em você um egoísmo, esse espírito que faz com que você se acomode na sua vida, no seu eu, esse espírito que não te permite enxergar além do teu umbigo. Nós rompemos com esse espírito dessa casa, nós rompemos com esse espírito na vida de cada pessoa que nos assiste, e declaramos pessoas livres em 2014 para viver o propósito de Deus. Livre do tempo de escravidão do eu, livre do tempo onde o que produzia não conseguia colocar as mãos. Eu declaro que esse ano, aquilo que o Senhor fará na tua vida abençoará muitas pessoas, porque nessa noite você está sendo livre de todo espírito que tem trazido miséria à tua maneira de pensar.
todo espírito de julgamento, todo espírito de incredulidade, toda frieza espiritual, toda paralisia, toda apatia, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a igreja um tempo de celebração. Eu profetizo sobre a igreja um tempo de festa, um tempo de unidade, um tempo de vida, um tempo de vida, um tempo de vida, um tempo de vida. Que esse ano seja o melhor ano da história da tua vida. Em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Pode voltar para o teu lugar. Queria me despedir de quem está nos acompanhando pela internet. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa produzir mudança na sua vida nesse ano de 2014. E se por acaso você está nos assistindo e você é dessa cidade ou mora aqui perto e quiser nos visitar, essa semana nós teremos os cultos na terça, na quinta, na sexta. E você sempre será bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.